Pessoal, que mundo espera o novo presidente brasileiro? É o assunto que eu gostaria de abordar nesse vídeo, levando em consideração, evidentemente, um novo presidente, Jair Bolsonaro. Eu vou falar um pouquinho também do candidato contra quem ele concorre no segundo turno, mas como eu considero que a eleição está praticamente decidida, a ênfase deste vídeo, o mundo que espera o novo presidente brasileiro, será uma ênfase muito mais o mundo que espera um presidente chamado Jair Bolsonaro. Eu estou voltando de uma longa viagem a Nova York, dedicada a uma série de conferências, e eu estou com esse problema bem na cabeça mesmo. O mundo lá fora está mudando muito rápido, está mudando de maneira imprevisível, e isso coloca o Brasil, e aí eu digo, não importa quem seja o presidente, diante de uma série de desafios. Eu queria começar lembrando a vocês um evento do FMI, que foi registrado neste fim de semana em Singapura, o evento anual, e lá, embora as bolsas tivessem caído muito, no final da semana que está acabando neste domingo, nós estamos falando no sábado, a semana que está acabando neste domingo, o grande problema do FMI não foi bolsa, não foi mercado, foi geopolítica. Sob a seguinte perspectiva, eu fico olhando para baixo porque eu sou da velha guarda, eu fiz umas fichinhas aqui para não perder tempo à toa de vocês, tomar o tempo à toa de vocês e seguir um fio de raciocínio. Quais foram as principais conclusões dessa reunião do FMI? Muito mais dedicada a questões de política internacional do que as questões tradicionais que envolvem empréstimos, políticas econômicas e tudo mais. Foram quatro. Primeira, o FMI destaca uma séria vulnerabilidade, principalmente em países emergentes, que aconteceu recentemente com a Argentina e a Turquia, são os melhores exemplos. Segunda conclusão importante do encontro do FMI, incertezas políticas no mundo inteiro, entre o relacionamento entre os blocos e dentro de cada bloco. Terceiro ponto, aí típico do FMI, o FMI está preocupado com o alto endividamento de algumas economias, particularmente aquelas que aceitaram a iniciativa Belt and Road, de cinturão e caminhos, essa grande iniciativa geopolítica de fomentar a infraestrutura em outros países, uma grande iniciativa geopolítica da China. Segundo o FMI, isso criou um alto nível de endividamento em países do terceiro mundo, como se dizia antigamente, emergentes, como se prefere agora, que não teriam condições de pagar esses empréstimos. E por último, o que me parece muito relevante quando o FMI diz a marca do mundo das relações internacionais hoje é a falta de uma liderança bem definida. O que o FMI quer dizer com isso? Ele quer dizer o que vários comentaristas têm assinalado nos últimos tempos, que é o chamado fim da ordem liberal. O que é o fim da ordem liberal? É o fim dessa forma pela qual o mundo se organizou em torno de instituições multilaterais, uma ordem liberal assim chamada, porque ela foi garantida, ela foi introduzida, garantida e guardada, sobretudo, por uma superpotência, os Estados Unidos. Hoje essa ordem parece se dissolver e o país que ajudou decisivamente a criar essa ordem internacional, os Estados Unidos, parece ser hoje um dos países mais interessados em que ela se desintegre. Essa ordem coloca a Europa em crise, vê a Ásia numa situação de disputa, provavelmente militar também, sobretudo pela ascensão da China, vê um desequilíbrio em algumas áreas importantes, tanto a Ásia quanto a Europa, pela política caracterizada pelo que Vladimir Putin, o homem forte da Rússia, considera que é o papel histórico do país dele, vê o Irã e o Oriente Médio numa situação de grave desequilíbrio e imprevisibilidade, e vê também, agora especificamente sob uma outra ótica, vê o que foi até agora o sistema mundial de comércio sob ameaça. Em outras palavras, o sistema rule-based, como se fala em inglês, baseado em regras, baseado no multilateralismo da Organização Mundial do Comércio, está cedendo a acordos bilaterais, nos quais, evidentemente, quem é mais forte consegue se impor. Os exemplos mais recentes são aqueles que ocorreram entre os Estados Unidos e o Japão, os Estados Unidos e a Coreia do Sul, e os Estados Unidos e o México, com o Donald Trump fazendo uma ameaça clara, assim que ele assinou um novo acordo com os três países da América do Norte, a saber, o Canadá, os Estados Unidos e o México. Ele disse: os próximos que eu vou pegar, foi assim mesmo a expressão, são a Índia e o Brasil. O que isso significa quando eu
volto à pergunta inicial desse vídeo, que mundo é esse que espera um presidente novo brasileiro, e eu assumo que seja um presidente chamado Jair Bolsonaro? Quais são os principais desafios colocados por uma situação internacional como eu acabei de caracterizar? Em transformação rápida, imprevisível, com a ascensão de uma potência comercial, econômica e militar como a China, diante de uma, até agora, superpotência, os Estados Unidos, garantidora de uma ordem liberal internacional que eles mesmos, os Estados Unidos, estão se empenhando para que deixe de existir, pelo menos como a gente conheceu até agora. Que ambientes são esses? Em primeiro lugar, coloca o Brasil diante de uma série de incertezas. São incertezas comerciais, porque a gente não sabe como é que a guerra comercial entre Estados Unidos e China vai se desenvolver e o que isso coloca para nós, tanto como oportunidades como desafios. São desafios sérios do ponto de vista multilateral. Eu já vim uma vez aqui conversar com vocês a respeito da ONU, por que países fortes gostam de bater na ONU, porque a ONU os limita de certa maneira, e porque países vulneráveis e bem menos fortes, como é o caso do nosso país, o do Brasil, não confundam tamanho com peso e importância. Nosso peso e nossa importância não tem quase nada a ver com o nosso tamanho hoje, tanto na economia internacional quanto nas relações internacionais, e isso em boa parte é o legado do governo do PT. Eu costumo dizer, durante 10 anos eu lecionei relações internacionais, que o pior mal que o PT causou ao Brasil foi provavelmente no âmbito das relações externas, mas esse é um assunto para a gente pegar numa outra vez. O que significa isso como desafio para um presidente que provavelmente terá o nome Jair Bolsonaro? O ambiente econômico para o Brasil será menos positivo, anotaram? Será menos positivo. Nós não teremos um boom de commodities, embora elas não estejam ruins, como tivemos 10 anos atrás. Nós teremos um ambiente de juros em subida. Vocês viram isso já na semana passada, com o próprio Trump criticando a política de juros do Federal Reserve, o Banco Central americano. Isso significa que o Brasil começa a disputar com outros a entrada de capitais em torno de um retorno simplesmente baseado na renda. Nós temos um outro problema de economia ainda consideravelmente grave, que é a crise europeia. Se vocês acompanham a política internacional como eu acompanho, a crise europeia agora se desenvolve em torno de um eixo econômico e político chamado Itália. É um problema muitas vezes mais sério do que foi o problema da Grécia e da questão fiscal grega, particularmente o papel da Alemanha nisso. Eu não vou entrar em todos os detalhes agora. Do ponto de vista de um presidente brasileiro, qualquer que ele seja, a questão da imagem externa do país é importante. E, se depender da imprensa internacional, Jair Bolsonaro terá grandes dificuldades. Em sua grande maioria, a imprensa internacional é hostil a Jair Bolsonaro, e a narrativa de boa parte da imprensa internacional em relação ao Brasil, se a gente gosta disso ou não gosta, se essa narrativa ela tem justificativa nos fatos ou não, é uma outra questão. O que eu quero assinalar aqui a vocês é que uma grande parte da imprensa internacional é hostil à candidatura Jair Bolsonaro e o considera um risco a instituições democráticas tais como nós a conhecemos. A gente pode discutir isso no outro vídeo, se eles têm razão de dizer isso ou não. Não se trata disto, se trata de encarar a realidade que está diante. A realidade que estará diante de um presidente Jair Bolsonaro é a de enfrentar uma imprensa internacional hostil. Eu não estou falando apenas daqueles órgãos tradicionalmente identificados com postulados de esquerda, ou social-democratas de esquerda, ou liberals, como se diz nos Estados Unidos, quando se quer definir posturas políticas associadas ao espectro da esquerda na política. Eu estou falando de mainstream mesmo, estou falando de publicações que de forma alguma se pode dizer que são de esquerda. Esse é o primeiro obstáculo importante a ser enfrentado. Não é mole. Reestabelecer uma teia de relações internacionais partindo de uma posição de crítica muito severa, como é a que se registra na imprensa internacional em relação a Jair Bolsonaro. O ambiente econômico, eu já falei, vai ser menos positivo. Agora, do ponto de vista dos investidores, os investidores internacionais, eu encontrei muitos deles em Nova York agora recentemente, eles têm uma pergunta só na cabeça: vai conseguir Jair Bolsonaro atacar a questão fiscal ou não? Vocês podem criticar os investidores internacionais dizendo o seguinte: olha, essa onda que carregou até aqui Jair Bolsonaro, ela é muito mais importante do que simplesmente qual é o rendimento de quem investe seu capital no Brasil. Concordo. Porém,
do ponto de vista da saúde financeira e da saúde econômica do Brasil, assustar investidores internacionais é uma péssima atitude. E eles estão um pouco inseguros. Tem muito blá blá na campanha em relação ao que seriam as primeiras medidas, tem muito blá blá na campanha em relação ao que seria cumprir ou não os programas previamente anunciados como sendo essenciais para uma candidatura desse tipo, basicamente a abertura da economia, basicamente desburocratização, basicamente desregulação e basicamente privatização e o ataque da questão fiscal, que é uma bomba que não está esperando nós brasileiros achar tempo para resolvê-la, a gente tem que resolver isso rápido. Esse tipo de sinal, se for bem colocado, se os investidores estrangeiros acharem que vai na direção certa, eu tenho a sensação que eles nem vão esperar os primeiros resultados, eles vão se comportar de maneira muito mais, digamos, acolhedora em relação a uma nova administração brasileira sob Jair Bolsonaro. Caso contrário, nós vamos passar por dificuldades também. E acrescentá-las nesse ambiente internacional que eu não considero extraordinariamente positivo em relação ao Brasil, não seria nada inteligente. Por último, quem é responsável pelo pensamento estratégico quando a gente considera a questão da inserção internacional do Brasil num governo encabeçado por Jair Bolsonaro? Isso precisa ser trazido ainda à tona. Há evidentemente uma ligação muito forte com os estabelecimentos militares, eu estou falando mesmo das Forças Armadas brasileiras, preocupados com questões estratégicas que vão mais adiante do que simplesmente um período de legislatura ou um período de um presidente à frente de um governo. Como que isso vai se traduzir num programa, estamos aguardando. É importante que essa definição exista, particularmente depois das opções de política externa feitas pelo PT, que foram extraordinariamente negativas do ponto de vista dos interesses nacionais. O que nós tivemos foi uma política externa baseada nos interesses de um partido e não uma política interna baseada nos interesses nacionais, que na minha avaliação, como profissional de comunicação, que durante muitos anos da vida se dedicou às questões de relações internacionais e política internacional, é evidente que o Brasil tem, pela geografia e pela história, uma posição de liderança que precisa recuperar na América do Sul. É evidente que não interessa ao Brasil, do ponto de vista da nossa política doméstica, mas não só da nossa política externa também, não interessa a vizinhos fracos, vulneráveis e de alguma forma afetando a nossa segurança, como claramente aconteceu na Guerra Civil na Colômbia, como está acontecendo na Venezuela, e em outro sentido, como está acontecendo com a economia argentina, um país que está numa crise muito preocupante do nosso ponto de vista. Não porque a gente tenha ou não tenha simpatia em relação aos argentinos, mas pela forte ligação e dependência entre as duas economias. Por último, esse tipo de postura, um governo eventualmente encabeçado por Jair Bolsonaro precisa colocar logo adiante. Talvez seja uma forma de romper, por outro lado, o que me parece uma postura muito hostil da imprensa internacional. Eu acho que essa é a caracterização mais realista quando a gente considera como que as principais publicações e mídias outlets lá fora encaram a nossa corrida eleitoral. Por último, uma palavra em relação ao que seria um eventual governo Fernando Haddad / Lula, em termos de como o mundo que eu esperaria. Do ponto de vista dos investidores, está claro, eles esperam um desastre na questão fiscal, portanto um desastre econômico. Do ponto de vista da política externa, provavelmente a repetição de alinhamentos baseados muito mais no que seriam lealdades políticas imediatas com países com um pensamento ideológico aproximado ao pensamento do PT e menos uma postura de política externa baseada exclusivamente nos interesses nacionais brasileiros, que foi durante muitas décadas a característica de como que o Brasil se conduziu lá fora, pensando sempre no interesse do Estado e não necessariamente no interesse desse e daquele partido. Vamos esperar o segundo turno passar e aí, dependendo do interesse de vocês, a gente faz uma live respondendo a questões de vocês exclusivamente ligadas a esses pontos de política internacional, de geopolítica. O nosso país tem, de maneira geral, uma característica muito curiosa. Nós brasileiros somos donos de um país que é do tamanho de um continente e isso um pouco condiciona, eu acho que negativamente, condiciona a nossa maneira de ver o que acontece lá fora.
Aqui no Brasil a gente tem muito essa postura de achar que o que acontece lá fora não nos afeta porque a gente é tão grande, né? Somos tão ricos e que o que acontece lá no resto do mundo, com esse mar todo aí que cerca esse continente enorme chamado Brasil, que o que acontece lá fora não bate diretamente no que acontece aqui dentro, bate sim, bate direto. Isso é uma coisa que a nossa mentalidade como país precisa mudar muito rápido. Então, de novo, deixa eu repetir aqui para vocês, eu sei que é um saco às vezes ficar falando isso, mas não deixem de se inscrever no canal. Esse apoio de vocês é essencial para a gente tocar adiante esse projeto que tem sido para mim um motivo de grande alegria e recompensa pessoal e profissional, e é a isso que eu quero me referir agora, agradecendo a vocês e enviando a todos um forte abraço. Até o próximo vídeo.